Mendonça autoriza PF a investigar suposto tráfico de influência de Lulinha na Dataprev. A gente vai entender o que isso significa. A Dataprev é uma empresa que faz a gestão de dados do governo. Lulinha, que é o ex-presidente, teria feito algo que não deveria. A PF, que é a Polícia Federal, vai procurar provas. A gente vai ver quem está envolvido nisso. O tráfico de influência é quando alguém usa sua posição para ajudar outra pessoa, mesmo que não tenha direito. É como se você fosse um funcionário e ajudasse um amigo a ganhar um cargo, só porque ele é seu amigo. Mas isso é ilegal. A Dataprev é um lugar onde isso pode acontecer, por causa do poder que tem. Agora, o que Mendonça tem a ver com isso? Ele é o ministro da Casa Civil. Ele autorizou a investigação. Isso significa que ele acredita que há algo a ser apurado. Mas também pode ser uma forma de mostrar que ele está de olho na situação. A gente nunca sabe o que está por trás dessas autorizações. Essa investigação pode revelar muitas coisas. Talvez haja provas de que Lulinha usou sua influência para favorecer alguém. Talvez haja contratos que foram feitos de forma irregular. A gente vai acompanhar os passos da PF. O que eles acham? O que eles encontram? E se isso for verdade, como isso afeta o governo? A gente também precisa pensar sobre a transparência. O poder público deveria ser transparente, mas a gente vê que nem sempre é. Essa investigação pode ser um passo para mudar isso. Mas será que vai dar certo? A gente vai vereador. O que a gente pode esperar daí para frente? A gente já falou sobre o que aconteceu na Dataprev. Agora vamos falar sobre o que vem depois. A PF foi autorizada a investigar Lulinha por suposto tráfico de influência. Mas a pergunta é: essa investigação tem base legal? Tem evidências sólidas? A gente não pode deixar de pensar nisso. Porque se isso for verdade, é um problema grave. Mas se for só fofoca, pode ser um caso de desinformação. A justiça não pode ser usada como arma contra quem quer. Tem que ter provas. Tem que ter ordem judicial. Tem que ter um motivo real. A gente vê muitas coisas na política que parecem verdade, mas acabam sendo mentira. E vice-versa. A gente tem que ficar atento. A gente tem que saber se a PF está fazendo isso com base em algo que pode ser comprovado ou se é só uma pressão política. A gente tem que lembrar que a transparência é essencial. Ninguém pode ficar escondendo nada. A ética também. Se isso for verdade, tem que ser punido. Se não for, tem que ser esclarecido. A gente espera que a investigação seja feita com rigor. Que não haja vingança. Que não haja interesse político por trás. A gente espera que a justiça seja feita com honestidade. Porque é isso que o povo merece. É isso que o povo espera. A gente não pode deixar de questionar. A gente não pode deixar de olhar para os fatos. A gente não pode deixar de pedir que tudo seja feito com honestidade. A gente não pode deixar de acreditar que a justiça vai prevalecer. Mas tudo isso depende de como a investigação for conduzida. Depende de quem vai fazer. Depende de se a gente vai ter acesso a informações reais. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que vereador. A gente vai ter que acompanhar. Porque a transparência e a ética são o que sustentam o poder público. E a gente não pode deixar de defender isso. A gente já falou sobre o que aconteceu na Dataprev e como isso pode mexer com a imagem do governo. Mas agora a gente vai entender o que isso pode significar para a política pública. A investigação do PF pode revelar se houve corrupção, falta de transparência ou até abuso de poder. Isso não é só uma questão de Lulinha, é uma questão de como o dinheiro público é gerido. A Dataprev é uma empresa que cuida dos dados de todos os brasileiros, então se ela for envolvida em algo ilegal, isso afeta a confiança de todo o povo. O governo tem que mostrar que está disposto a enfrentar esse tipo de situação. Se não fizer isso, as pessoas vão pensar que a corrupção é normal e que a ética não importa. Isso pode levar a um desgaste da imagem do país no exterior e também no interior. A gente tem que lembrar que o poder público só funciona se a gente acreditar nele. Se a gente perceber que há traição, isso vai gerar desconfiança e até revolta. Mas a gente também precisa entender que a Dataprev não é só um órgão.
Ela é parte de um sistema maior, que inclui políticos, gestores e até empresas. Então, se houver um problema nela, isso pode revelar falhas em toda a estrutura. A gente precisa acompanhar a investigação com atenção, porque o que acontecer lá pode mudar a forma como a gente vê a gestão do dinheiro público no Brasil. Além disso, isso pode influenciar o debate sobre corrupção. Se a gente conseguir provar que há tráficos de influência, isso pode servir como um exemplo para outros casos. A gente não pode deixar de pedir transparência, porque só assim a gente consegue garantir que o dinheiro público não seja usado de forma errada. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que seguir o caso, porque o futuro da política pública depende disso. A gente não pode deixar de se engajar, porque a ética e a transparência são o que sustentam o poder público. E a gente não pode deixar de defender isso. É isso que a gente vai ter que acompanhar. A gente já falou sobre o que está rolando na Dataprev, né? Agora, o que vem depois? A gente não pode ignorar o fato de que essa investigação pode mexer com muita coisa. A gente sabe que Lulinha não é o cara mais transparente da política. Se ele está envolvido em algo que pode ser tráfico de influência, isso pode virar um caso grande. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar no que pode vir por aí. Primeiro, a PF vai ter que mostrar o que tem. Se a investigação for sólida, pode virar um caso que mexe com muita gente. E não é só Lulinha. Pode ter políticos, empresários, até funcionários da Dataprev. Isso pode causar um impacto grande no governo. A gente já viu isso antes, né? Quando um caso desequilibra tudo, a gente vê mudanças. Mas a gente não pode esquecer do que está em jogo. É a transparência. É o dinheiro público. Se a Dataprev for descoberta com má gestão, isso pode virar um caso de corrupção. E aí, o que acontece? A gente vê ações, investigações, até processos. A gente vê a gente se perguntando: quem foi beneficiado? Quem foi prejudicado? A gente tem que acompanhar isso com atenção, porque se isso for verdade, pode mudar muita coisa. E não é só no governo. A sociedade também pode se mobilizar. A gente vê movimentos sociais, manifestações, até pressão por mais transparência. A gente não pode ignorar isso. E a gente também tem que pensar no futuro. Se isso virar um caso grande, pode virar uma mudança de política. Pode virar uma reforma na gestão pública. Pode virar um novo olhar sobre como o dinheiro público é usado. A gente não pode ignorar o impacto disso. A gente tem que olhar para frente. A gente tem que saber que a transparência é o que sustenta o poder público. E a gente não pode deixar de defender isso. A gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Porque o que está em jogo não é só um caso. É a ética. É a confiança da gente no governo. É isso que a gente vai ter que acompanhar.